Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Futureproof Talks. Hoje vamos falar sobre Bitcoin e outras criptos, ativos digitais e blockchain. A ideia é termos uma discussão livre, descomplexada e profícua sobre estes temas. Não queremos explicar o básico, mas sim analisar a aplicabilidade em diferentes indústrias, a valorização e a avaliação, o racional, a alternativa às moedas centralizadas dos bancos centrais, o confronto com as finanças tradicionais e a própria gestão de ativos, sejam eles financeiros, digitais e reais. Para nos ajudar a analisar e a debater estes temas, eu e o Henrique convidamos o Mário Marinho Lopes, professor, investigador e cofundador da fintech Das Capital, e o José Carlos Tomás, investidor. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, já sabem, aproveitem para o subscrever, usem a secção dos comentários para colocar dúvidas e até sugerir temas. Bem-vindos ao Futureproof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Futureproof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Futureproof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá, Mário, e olá também ao Henrique e ao José Carlos. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. É um gosto ter-te aqui. E obrigado também ao José Carlos por mais uma vez se juntar a nós. Os temas da Bitcoin, criptoativos, ativos digitais, tecnologia blockchain estão a ter um impacto muito profundo a vários níveis, na forma como investimos, na forma como fazemos pagamentos, na forma como pensamos em dinheiro, como transacionamos ativos, e como vamos fazer evoluir o sistema financeiro. Por isso, Mário, começando por ti, que problema veio resolver, ou o que é que tu achas? Qual é que achas que é o problema que veio resolver a Bitcoin quando foi publicado o white paper em outubro de 2008, que se chamava Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System? Muito antes de mais, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui na Futureproof Talks, Exatamente. podcast, sobretudo para falar sobre um tema que é também interessante e que ainda aqui disputa algumas paixões e reservas. E reservas também, o que é bom sinal. É bom sinal quando uma tecnologia surge, existe sempre alguma desconfiança que é legítima, não é? Porque senão estaríamos continuamente a criar aqui ruído e a pôr em causa a estabilidade, ainda por cima do sistema financeiro, que é um sistema crítico ao funcionamento das sociedades modernas. Portanto, ainda bem que existe este ceticismo, eu acho que é positivo, porque de facto isso obriga a que a tecnologia tenha de ser robusta. E a verdade, e agora fazendo aqui a ligação à questão, e a verdade é que desde 2008 a Bitcoin tem sido muito, muito robusta, tanto que continua em funcionamento sem nunca ter tido qualquer tipo de interrupção ou ter tido qualquer tipo de problema. O que a Bitcoin veio resolver era algo que não era novo, que era, se nós estamos cada vez mais a realizar transações online, porque é que o momento de pagamento não pode ser feito também como moeda digital? A primeira transação online, pelo menos que há registro, foi a venda de uma pizza por parte da pizzeria. Era um site muito simples, permitia encomendar uma pizza, mas depois o pagamento era realizado em pessoa, portanto, contra entrega. Ou seja, todo o modelo estava ele já digitalizado, no entanto, a parte do pagamento ainda recorria à moeda fiduciária normal e envolvia uma transação física entre duas pessoas. Portanto, a ideia da moeda digital, que não é nova, antecede, aliás, a Bitcoin, já tinha vindo a ser, de certa forma, tentada. Só que falhava sempre. Falhava por vários motivos. Porque o projeto envolvia uma entidade central, como se fosse aqui uma espécie de um banco central privado, o que também levanta questões. Poder dar tanto poder a uma entidade privada para gerir a sua própria moeda seria questionável. Ou então levantava problemas de double spending.
E o que é o double spending? É a possibilidade de dizer, nós sabemos que o digital, copiar, tem um custo marginal de virtualmente zero. Ou seja, se nós pegarmos numa foto, num fecheiro, e fizermos Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes, nós conseguimos duplicar esse fecheiro, e Precisamente. isso tem um custo muito, muito, muito reduzido, virtualmente zero. Ora, se nós pudéssemos, ao mesmo tempo, também realizar a mesma quantidade, ou os mesmos, e a tirar uma vantagem, aguentar durante muito tempo, que as pessoas irem nisto, não é? E, portanto, a Bitcoin o que faz é resolver justamente este problema de double spending, sem que seja necessário uma entidade centralizada que vai fiscalizar todas as transações. Portanto, aqui o grande caráter inovador é justamente este. Não precisamos de uma entidade centralizada que vai garantir que a pessoa não está a gastar mais que aquilo que gasta, com uma vantagem adicional, diria eu, é que nós não temos sequer de confiar nos participantes da rede. Portanto, o contexto de surgimento da Bitcoin era um contexto de vários tumultos nos mercados financeiros, os bancos too big to fail, em risco de falirem ou então de terem de ser resgatados pelos contribuintes e, portanto, surgia de uma forma natural aqui bastante desconfiança sobre o sistema monetário e financeiro de então. Portanto, aqui a Bitcoin acaba por ser não apenas um projeto tecnológico, mas também algo que procurava dar, não uma alternativa, porque eu creio que o objetivo nunca foi substituir o sistema financeiro legacy, mas sim um complemento, uma nova abordagem para para satisfazer aqui um conjunto de necessidades, que era óbvio, não é? Como é que as pessoas poderiam garantir que o seu dinheiro estava a salvo de riscos sistémicos que afetavam o sistema financeiro. Sim, financeiro. Exato. Isso não se coloca, de facto, com esta tecnologia, terá os seus defeitos, certamente, mas esse não é um deles. Não é um deles, exato. José Carlos, na base deste sistema alternativo, ou não é bem alternativo, mas como o Mário esteve a explicar, está muita discussão do conceito de dinheiro, não é? Exatamente. E é uma das notas que queres dar também sobre isso, porque de facto há aqui uma... Não, eu queria começar por, digamos, enunciar a minha posição, não é? Eu sou fortemente crítico da ideia de que as criptomoedas possam ser uma alternativa de dinheiro privado, fortemente crítico. Sou cético relativamente à aplicação da tecnologia aos pagamentos, em particular do protocolo da blockchain, portanto, da Bitcoin, portanto, da blockchain da Bitcoin aos pagamentos, que não tem, digamos, utilidade nos meios de pagamentos, e nem sequer sou eu que o digo. Quem o diz é, digamos, o Sam Bankman-Fried, numa entrevista ao Financial Times, e, digamos, os próprios, e, portanto, enunciando, e de outra forma, e dito na prática e pelas suas ações, digamos, os desenvolvedores, portanto, da plataforma Ethereum, a partir do momento em que passam de um sistema de Proof of Work para um sistema Proof of Stake, enfim, como sabemos, o primeiro Proof of Work, digamos, é o que é utilizado pela Bitcoin. E, por fim, digamos, tenho uma posição indiferente relativamente à questão da tecnologia poder ser aplicada noutras, portanto, para outras aplicações, enfim. Eu sinceramente não tenho nada contra o sistema, tenho, digamos, contra esta ilusão de que as criptomoedas são dinheiro. E na realidade é o seguinte, como vocês sabem, eu tenho muitíssimos anos dedicados à análise de ativos financeiros, na qual nós, essencialmente, analisamos ações e obrigações e os seus derivados, e passamos a vida naquilo, a tentar compreender os modelos de negócios das empresas. E só muito mais tarde é que, portanto, temos outro ativo, que é o dinheiro, o cash, enfim. E só muito mais tarde é que eu percebi que, de facto, é muito mais complicado explicar a um leigo o que é, digamos, o dinheiro, não é? E a sua natureza e as suas funções e para que é que serve, do que propriamente explicar, digamos, um conceito que está muito mais afastado da sua realidade corrente, como seja uma ação e uma obrigação. É muito mais fácil para mim explicar o que é uma ação e uma obrigação do que eu explicar o que é o dinheiro, e as pessoas têm uma familiaridade ao dinheiro que resulta da sua utilização diária, que é completamente desajustada relativamente às funções que o Estado tira, quer, portanto, sobretudo na sua faceta de extrair recursos portanto, recursos da população em geral e do setor privado. E, portanto, começando um bocadinho por aí, enfim, só para
Nós temos esta, digamos, analogia entre a moeda fiduciária e as criptomoedas Exato. que objetivamente não têm valor nenhum. Ok, eles dizem, ok, isto, então o que é que as distingue? O que é que lhes dá valor? O que lhes dá valor é as pessoas terem confiança nelas. Mas, e portanto, com a criptomoeda e a moeda fiduciária, enfim, estatal, portanto, depende dessa questão da confiança, não é? São iguais e não há, digamos, nenhuma diferença. Mas, de facto, há uma diferença crucial, que é as moedas fiduciárias, enfim, de curso legal, servem para pagar impostos. E, uma vez que o Estado tem o poder coercitivo de nos exigir exatamente os impostos, como já toda a gente deve ter reparado, Exato. o que decorre daí é que ele nos transforma em colecionadores voluntários da sua, enfim, criptomoeda ou dos seus tokens ou do que lhe quiserem chamar. Por um lado. E depois, por outro lado, portanto, isso é a primeira questão. E a segunda é que, de facto, o Estado nunca na vida vai... Portanto, a moeda é uma das características da soberania do Estado. O Estado não vai nunca prescindir das receitas que estão associadas à emissão da moeda, que são essencialmente de duas naturezas. Uma é a questão da senhoriagem, que é a possibilidade de cunhar moeda, que já é, digamos, uma forma de lançar impostos sobre a sociedade, que já vem dos tempos em que as moedas eram em metálico, nomeadamente, portanto, em metais preciosos, não é? E que agora, digamos, são moedas fiduciárias, que, enfim, que o Estado não tem custo nenhum a emitir, e na parcela a que eu tenho acesso, na qualidade particular, não sendo um banco, os bancos têm acesso, digamos, à moeda do Banco Central, através dos depósitos que fazem no Banco Central. Não posso fazer depósitos no Banco Central enquanto pelo menos não houver as moedas digitais, as moedas digitais dos bancos centrais, as chamadas CBDCs, e que, portanto, a moeda que circula, portanto, onde os bancos podem fazer os seus depósitos no Banco Central para fazerem a compensação, não lhes custa nada a emitir. E as que eu tenho acesso, que é, por exemplo, esta nota, dá-me a sensação que isto não custou 20 euros a fazer, não é? Mas, no entanto, circula aí por 20 euros. Neste caso específico, isso é, digamos, a primeira questão. Este título de dívida do Banco Central não me paga juros e eles, portanto, eu emprestei-lhes dinheiro, enfim, não esquecer, neste caso específico está assinado pelo Sr. Mário Draghi, eles não pagam juros, mas não quer dizer que com os seus balanços não façam aplicações em, digamos, ativos financeiros que lhes rendem juros. E, portanto, essa diferença, quer a emissão, quer todos os anos, a questão de, portanto, fazerem essas aplicações, não é? Portanto, é, digamos, um imposto que é extraído sobre a sociedade. Mas o principal imposto nem sequer é esse. Nós estamos a sentir agora, digamos, o efeito, portanto, desse imposto, que é a inflação, que é o Estado é simultaneamente um grande devedor. Portanto, não é esse o caso no dinheiro privado, mas o Estado é, digamos, simultaneamente um grande devedor. E tem a possibilidade de lançar um imposto portanto, sobre os agentes produtivos ao alterar o valor da moeda na qual contraiu a dívida, que é o que está a acontecer agora. E nós, basta pensar o seguinte, só no setor público mais restrito, se encontrar, digamos, com as fabulosas empresas públicas, não se pretende, digamos, nenhuma opinião, nenhum juízo de valor sobre a qualidade das mesmas, mas cada um pode intuir o que daí entenda, não é? Temos 280 milhões de euros. Basta pensar que uma inflação de 10% é, digamos, introduzir relativamente sobre à dívida pública um imposto de 28 bilhões de euros. O que é equivalente a um quarto das receitas orçamentais do ano passado, ou deste ano, ou quando foi, da última vez que eu vi aquele orçamento que acabou chumbado e que depois deu lugar às eleições. Imagino que este seja semelhante, mas devo confessar que ainda... aliás, vai ser esta semana. Sim. Portanto, ou seja, é irrealista pensar que a moeda, que é um dos instrumentos de soberania do Estado, ele vai prescindir dela sem luta. Mas E não é possível coexistirem as duas?
É possível coexistirem as duas, que haja, digamos, e até há, digamos, necessidade ou, digamos, apetência por uma fonte de dinheiro privado que respeite, digamos, a confidencialidade das transações e que antes era feito em determinados centros financeiros, e não estou a pensar na Suíça, estou a pensar, portanto, enfim, em Inglaterra, em Londres, que é um centro financeiro maior que a Suíça e onde, de facto, a questão da confidencialidade até, apesar de uns terem a fama, os outros tinham o proveito, não é? Só que essa moeda vai ter que ser representativa de algo que tenha valor intrínseco, ou seja, pode haver dinheiro privado, mas não dinheiro privado sem valor intrínseco. Portanto, essa é a minha proposição. Em termos, E pronto, acho sim, que... e tu, Henrique, em termos históricos, tu tens também aqui algo a dizer em relação ao dinheiro e à moeda, e, e em termos também de que é que pode trazer aqui de novo, não é? Eu não estou de acordo com o Zé Carlos, mas também não estou de acordo com o Mário, não é? Em primeiro lugar, um disclaimer, não é? Eu percebo tanto de bitcoins como percebo de cozinha de outro cozinho, não é? Portanto, Exato. bom, não percebo nada, não é? Quer dizer, não estudei o assunto, limitei-me a ler os tectónicos todos do Financial Times, que são muito interessantes, que aliás eu recomendo a sua leitura. Eu tenho a assinatura do Financial Times, tenho esse privilégio e usei-o avidamente. Bem, há aqui um tipo, eu vou ler em inglês, porque acho que temos que ser fiéis ao original, né? Que é um Aviv Milner, que é um geek, um tipo que acreditava na ideologia da Bitcoin, um fervoroso crente, tipo matemático, de ciência computacional, convenceu uma série de lojas em Vancouver a adotar a Bitcoin como meio de pagamento, e depois, a certa altura, nesta entrevista, neste podcast também, concorrente, não é? Ao nosso, não tão bom, como o nosso, não é? O tectónico, nem se compara, não sei muito melhor. Mas bem, o que é que ele diz? Diz que em 2017, portanto, em 2017, after a huge run-up in prices, Bitcoin's network started getting congested. The cost of making payments was exploding. And transactions, ou seja, as transações that were supposed to take 10 minutes, were sometimes taking several days to complete. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui com isto? É assim, a moeda desempenha determinadas funções. E ela surge não num contexto de senhoriagem, como o Zé Carlos estava a dizer, nem para pagar impostos, coisa em cima nenhuma. Ela surge em sociedades primitivas onde nem sequer havia Estado algum. Ponto primeiro. Ponto segundo. Em determinadas circunstâncias, a moeda, mesmo em sociedades modernas, contemporâneas, como a Irlanda, na década de 70, e há vários casos que documentam isso, a moeda desapareceu porque, pura e simplesmente, os bancos fecharam, havia um sindicato dos bancários, e as pessoas faziam IOU e o sistema funcionou durante meses. Quais são as funções da moeda? É basicamente uma unidade de medida de valores, serve como meio de financiamento da economia, serve como meio de reserva ou proteção de valor, e é um meio de troca e de pagamento. Ora, a Bitcoin não cumpre cabalmente nenhuma destes requisitos, destas funções. Não é definitivamente moeda. Ok? E nem vejo como é que isso... Agora, a ideia é muito interessante. Quer dizer, eu confesso que tenho uma parte romântica, não é? Cypherpunk, muito me agrada, que é libertar-nos dos grilhões de um Estado que nos quer controlar, e uma forma óbvia de controlar, e isto tudo de acordo com o Zé Carlos, é através da criação de moeda, que é uma forma de nos ter um imposto muito, muito atraente e que não custa rigorosamente quase nada, não é? Exato. Mas tem outras utilizações, não é? Como que eu não conhecia, mas estive a ver, os NFTs. Parecem-me coisas muito interessantes. A tecnologia que subjaz ao código das bitcoins é uma coisa que pode ser emulada noutras circunstâncias. E, portanto, eu acho que nós não devemos fazer o... Aliás, é um dos objetivos que temos aqui, é tentarmos falar um bocadinho sobre a aplicabilidade, não é? Porque estamos a centrar muito na questão da moeda. Sim, é isso que eu estou a dizer. Portanto, não devemos Exato. descartar a tecnologia com base naquilo que é um sistema libertário, não é? Anarco-libertário, que é, vamos agora eliminar aqui os Estados, as autoridades de supervisão, e vamos aqui criar uma moeda alternativa que irá funcionar. Quer dizer, isso não... Eu percebo que a ideia é romântica, é muito bonita, mas por isso simplesmente está aqui problemas até logísticos que têm que ser resolvidos para que nunca foi essa a missão, Henrique. Nunca foi essa a missão.
Nunca foi essa a missão. Eu não estou a dizer que sim, Mário, eu só estou a dizer que era uma ideia que muitas pessoas fizeram em torno disso, que por simplesmente Exato. não. Naturalmente, eu acho que a tecnologia Bitcoin atraiu pessoas que de facto se revêem nessa ideia de anarcocapitalismo e de fim do Estado, mas a verdade é que isso nunca esteve presente em nenhum projeto grande Pois. com presença, substantivo, seja Bitcoin, seja Ethereum, e aliás, as pessoas que têm mais voz nesta área dizem que a regulamentação é importante, que trazer aqui a lei, o Estado de Direito para criar um sistema de governança partilhado é importante. E, aliás, os passos que têm sido dados nesse sentido até são muito interessantes, porque, por exemplo, a Comissão Europeia, a propósito do MiCA e da regulamentação que está a fazer para este tipo de tecnologias, Exato. foi buscar práticas da indústria. Uma das condições para se poder aplicar o licenciamento à União Europeia, à Comissão Europeia neste caso, é, por exemplo, ter um white paper. Portanto, ou seja... Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Um dos podcasts que eu li as transcrições, falava de facto da questão da regulamentação, sobretudo no estado do Wyoming, onde, no fundo, era um paraíso fiscal e onde foram investidos milhões e milhões de dólares para criar safe havens para não pagar impostos. Mas também ainda um paraíso mas fiscal. basicamente uma ideia que eu li é que isto seria esta questão da regulação, não é? É uma forma, por um lado, de institucionalizar um negócio de especulação. Como um casino. As pessoas acham que a Bitcoin vai subir, outras acham que vai descer. É preciso regular impostos e regular aquilo. Não, a ideia é institucionalizar, estou totalmente de acordo, não é? Portanto, é trazer para a malha da lei um negócio que se quer legítimo. Não é um negócio, é uma tecnologia que permite fazer negócio que se quer legítimo. Mas se calhar posso só recuar aqui, porque acho que há aqui vários pontos que eu gostaria de Podes, à vontade. Eu sei que o objetivo, Vítor, era de passar para a blockchain e discutir a tecnologia, mas acho que há aqui pontos importantes. Não, claro que sim. Era a questão de se isto é uma moeda ou não. As três funções eu enrico disso, mas vou só recordar uma por uma e tentar rebater uma por uma para tentar mostrar porque é que a Bitcoin pode ser moeda. As três principais funções de uma moeda é reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Quanto a ser unidade de conta, perfeitamente passível de o ser, porque de facto é possível, nós sabemos o preço de um determinado bem, neste momento temos de fazer o câmbio com moeda fiduciária, mas um dia poderá não acontecer, portanto é fácil de perceber quanto é que vale um determinado bem e em termos relativos de um bem para o outro, usando BTCs como referência. Depois, é também um meio de troca. Neste momento, a BTC tem sido usada para suportar transações da economia real. E, portanto, é de facto um meio de troca, gostemos ou não, já foi usado como meio de troca. É verdade. Aquela função que tem sido mais rebatida é a questão de reserva de valor. Isso. Será Bitcoin com esta volatilidade, com variações tão grandes do seu valor, de facto uma boa reserva de valor? Bom, comparemos com as moedas fiduciárias, recuemos a 2008 e comparemos com o valor atual, mesmo após a Bitcoin ter corrigido bastante nos últimos meses, desde 2021, e vejamos, comparemos com o dólar ou com o euro. Em termos reais, todas estas moedas perderam valor. A Bitcoin foi a única que apreciou. E, portanto, mesmo tendo em conta a volatilidade da moeda, a verdade é que existindo inflação, e as moedas fiduciárias estão feitas para que haja inflação, portanto, baixos níveis de inflação, mas para que haja inflação, isso é deliberado, de facto, a Bitcoin, até à data, foi uma melhor reserva de valor do que foram outras moedas fiduciárias. Então deixa-me só fazer uma pergunta. Que percentagem das transações a nível mundial representam as transações de Bitcoin? Do total Ainda é muito diminuto, ainda é muito diminuto. O que é muito diminuto? Não, o que é muito diminuto? Não sei o valor exato, mas obviamente... Eu diria que é 0,0000001%. Sim. Com certeza. Eu se calhar posso dar uma ajuda. Para fazer lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Não, lavagem de dinheiro, se formos comparar a lavagem de dinheiro que é feita com dólares e com euros, com Bitcoin, é incomparável. Há muito mais lavagem de dinheiro feita com dólares e com euros que com Bitcoin. Até porque neste momento ninguém usaria Bitcoin no seu perfeito juízo para fazer lavagem de dinheiro. Mas em termos percentuais... Não é? Portanto, neste momento existem outras moedas que são enormes que seriam melhor utilizadas para fazer lavagem de dinheiro. E onde é que está o meio de financiamento da economia? Onde é que ele existe? Ele cumpre? Mas isso é outra questão. Mas deixa-me só voltar aqui a esta questão, às funções do dinheiro. Portanto, de facto, a Bitcoin cumpre estas funções. Obviamente que ainda é uma gota num oceano no meio financeiro, mas isso acontece com tudo. A Amazon, quando foi criada, também era uma gota financeira nos marketplaces de venda de livros, e hoje é o que é. Ou seja, é natural que uma tecnologia que é recente tenha uma curva de aprendizagem, principalmente no meio que é bastante conservador a adoção de novas tecnologias, tenha uma curva de adoção que é lenta. Eu acho que isso é perfeitamente natural. Eu acho que isso não tira mérito à tecnologia. Simplesmente demora mais tempo a ser adotada do que outras tecnologias.
Ok? Portanto, Sim. eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, já agora só para debater algumas questões, por exemplo, aquilo que o José referiu e bem sobre a senhoriagem, e é interessante recordar como é que surgiu este termo. Este termo surgiu porque os senhores de antes, quando havia moeda cunhada ao ouro, recolhiam as moedas, dissolviam aquilo, misturavam outros metais de baixo valor e era uma forma de conseguirem, de certa forma, diminuir o valor do dinheiro. Isto não é possível com Bitcoin. Para o bem e para o mal, o Bitcoin é uma moeda deflacionária com um número fixo, com uma oferta fixa de moeda. Nunca haverá mais de 21 milhões de Bitcoin. Claro que depois a questão de ser deflacionária também poderia levantar outras questões macroeconómicas. Mas Pois. a verdade é esta, é que não existe o risco de inflação nem existe o risco de senhoriagem, nem a possibilidade de alguém um dia agora dizer, bom, esta moeda vai valer 1/10 do que vale, não é? Como aconteceu com os Estados. Não precisamos de ir a casos extremos como o Zimbábue, basta ir ao Brasil dos anos 80 para o cruzado foi à vida e agora vem o real. E, portanto, ajustem-se. Ou seja, todas estas falhas do sistema monetário, que muitas vezes se diz que é um risco da Bitcoin, já aconteceram com a moeda fiduciária normal. E, portanto, são riscos que não são exclusivos da Bitcoin, não é? Portanto, o que estamos a assistir neste momento, os episódios mencionados de inflação, são muito relevantes, porque as pessoas estão efetivamente a perder poder de compra, com o Bitcoin não aconteceriam. Mas, de resto, só para finalizar e passar a palavra, eu estou alinhado quanto àquilo que o José estava a dizer, de que vai haver muita relutância dos Estados em permitir que haja concorrência ao nível do Banco Central. Tanto assim é que as autoridades monetárias dos bancos centrais não chamam a isto de criptomoeda, chamam a isto de criptoativos. E é deliberado, porque se estivessem a reconhecer que havia uma moeda que não era controlada e emitida por ele, então, de certa forma, estavam a ceder o seu monopólio na criação de moeda. Eu quanto a isso, estou de acordo. Acho que vai haver alguma oposição e os bancos centrais vão tentar usar a tecnologia sem usar o resto, não é? A ideia das Central Bank Digital Currencies é um bocadinho nesse sentido. Vamos aproveitar a tecnologia e vamos descartar tudo o resto. Será que isso é possível? Não sei, mas as autoridades irão tentar, não tenho dúvida. Sim. Se calhar até faz mais sentido haver essa tecnologia alternativa para as CBDCs, né? Portanto, para que seja possível haver um confronto de ideias e de sistemas. Sim. E a melhor moeda que vença. O problema é que a má moeda geralmente expulsa a boa moeda. A boa moeda, pois. A questão é que eu acho que... Deixa-me só dizer, mas há aí uma questão. É que nós não assistimos. Não há uma correlação entre a cotação da Bitcoin, da Ether, etc., e o surgimento desta inflação. Quer dizer, supostamente, se ela fosse algo que pudesse rivalizar com a moeda, tinha aumentado a cotação. Isso é verdade. A hipótese que se colocar ser um hedging, tipo o ouro digital, não é? Exatamente. A verdade é que neste momento nem o ouro está a ter uma moeda de refúgio, não é? Por acaso eu nunca a boa moeda expulsa. Não, há uma correlação. A má moeda expulsa a boa moeda, não é? Quer dizer, mas isso não aconteceu. Não, estou de acordo com o Henrique. De facto, havia essa hipótese de que a Bitcoin pudesse ser um subterfúgio, uma espécie de um ouro digital e que pudesse fazer hedging ao estado da economia. Mas a verdade é que nós temos vindo, as cryptocurrencies têm acompanhado o índice do Nasdaq, por exemplo, uma correlação muito grande. Portanto, estou de acordo. De facto, essa hipótese até à data não se verificou. Sim. Se calhar daí que a ideia criptoativo não seja muito descabido, não é? Porque no fundo é um ativo, julgo eu. Mas de qualquer forma concordo que é mais que uma moeda, é uma tecnologia. Mas a questão que há eu estou aqui a conter, mas eu já vou passar-te a palavra, Zé Carlos. Precisa para isso. Porque uma das coisas que tens dito muito é que acaba por ser que estes sistemas, estas alternativas, são um sistema de pump and dump, não é? Lá iremos. Mas eu queria, digamos, pronto, quanto, digamos, ao podcast que o Henrique, enfim, mencionou só por curiosidade, está integrado numa série do Financial Times que é A Skeptic's View of Cryptocurrencies. E esse da Wyoming, enfim, fala lá sobre, digamos, a pressão regulatória e tudo, enfim, da indústria. Eu tenho que fazer aqui, digamos, uma admissão que só entre ontem à noite e hoje devo ter ouvido 4 vezes em velocidade dupla, mas pronto. E, portanto, aconselho vivamente a quem quiser, digamos, elucidar sobre o assunto. A debater a ideologia dessa forma. Relativamente à questão da moeda ser um meio de troca, basta pensar, portanto,
Eu tinha aqui um gráfico, agora não encontro. A rede Bitcoin, na melhor das hipóteses, faz 7 transações por segundo. Só a rede. É evidente que há outras redes que fora da rede, portanto, fora do protocolo, ao lado da Bitcoin Lightning e não sei o que mais, conseguem fazer mais transações e tal e coisa. Ok, tudo bem. Mas, portanto, a Bitcoin, tal e qual como existia na rede anterior, portanto, faz 7 transações por segundo, só a rede Visa faz para aí 45 mil. Neste momento faz E há 60. Mário, eu agora gostaria de ter a oportunidade de 60 mil rebater 4 ou transações. 5 coisas. Uhum. Gostaria de ter a diz. oportunidade de rebater Continua, 4 ou José 5 Carlos, coisas, sim. e vou ser muito rápido. A primeira é essa, portanto, relativamente ao número de transações. Enfim, só a rede Visa faz 45 mil, lá que é, a Mastercard, há todas as redes dos bancos, todas as redes dos bancos centrais, todas as redes que fazem, portanto, das bolsas que fazem transações de ativos financeiros, que também movimentam toneladas de dinheiro por dia, portanto, nem sequer, digamos, é comparável. Depois a questão da moeda ser ou não deflacionária. Num lado, nós temos uma oferta infinita de uma única moeda, e do outro lado temos uma oferta finita de um número infinito de moedas. Portanto, no passado destas moedas teve, digamos, um conceito que agora já ninguém fala, que era as forks. A determinada altura, Sim. alguém se chateava e mudava o protocolo, a programação e tal e coisa, e fazer mais não sei quantas, e havia, agora, há coisas que não se fala, a Bitcoin Cash, a Bitcoin não sei das quantas, enfim, há umas 4 ou Sim. 5, a Bitcoin Gold, há uma série delas, para além de outras noutros protocolos que são muito mais úteis, como por exemplo a Ethereum, que tem smart contracts, e cada uma tem a Ethereum, a Cardano, a Avalanche. Os rapazes da Avalanche até arranjaram uma firma de advogados para andar a processar todas as outras, os outros emissores de moedas, que foi mais um escândalo, enfim, para isso, em class actions, que foi mais um escândalo, enfim, onde esta indústria digamos, pródigo, para além enfim, dos esquemas de pump and dump, dos esquemas de pirâmide e de outras coisas do estilo, para além de mais ainda tem a questão da segurança, não é? Todos os dias nós vemos que mais uma carteira, não sei quantas, foi hackeada. Os pagamentos é uma coisa séria. Nós não vemos bancos hackeados e as pessoas a serem roubadas em português corrente, não é? E só este ano, este ano a moda foi, digamos, atacar as bridges. O que é que são as bridges? As bridges são, digamos, empresas que basicamente fazem a mudança de protocolo. Eu estou, por exemplo, na Ethereum e quero ir para a Solana. E então há ali uma empresa no meio que me passa entre protocolos. E essas coisas foram atacadas este ano, foi um fartote, e foram 2 bilhões, olha lá quanto é que era da última vez que eu vi, para além de mais, enfim, para além de uns indivíduos que conseguiram, numa alteração de protocolo, portanto, numa destas bridges, começaram a emitir moeda, porque havia lá uma falha do código. Portanto, todos os dias ouvimos falar deste género de coisa. Depois a questão da moeda ser... Portanto, há uma falácia que é esta história de todas as transações estão na blockchain, são públicas e toda a gente pode rastreá-las. E a minha pergunta é a seguinte: então, se é assim, por que carga d'água, quando há para aí um acto de uma empresa, enfim, reputável, porque é que as pessoas pedem resgates em criptomoedas? Porquê é que pedem resgates em criptomoedas? É uma questão óbvia, não é? Porquê é que pedem resgates em criptomoedas? Porque é possível, digamos, esconder a origem dos fundos. Como é que isso é feito? É feito, há um conjunto de transações que estão off-chain, que são a primeira transação de passar de moedas fiduciárias para a primeira e depois a última, não é? Digamos, para criptomoedas, as mudanças de protocolo entre os bridges, as compras que estão em intermediários, que não são regulados e que são centralizados, como a Binance, a FTX, portanto, que são autênticas bolsas que não são reguladas em português corrente. Eu posso dar-vos um exemplo do que é um fundo de investimento e quais são, portanto, que eu geri alguns, e quais são, digamos, os sistemas de check and balances que existem, desde o regulamento de gestão, desde o contrato depositário, as responsabilidades que cada uma dessas entidades tem, o que é que eu tenho de fazer relativamente aos ativos que são investíveis, as autorizações que eu tenho de ter relativamente à verificação da idoneidade dos acionistas, dos gestores.
Não é nenhuma bandalheira em português corrente. E esta história é uma bandalheira, e é uma bandalheira que mexe com o património das pessoas e que tem consequências desastrosas, como há exemplos. Olha, vou dar um exemplo nesta história da Terra-Luna. Suicidaram-se mais de 20 pessoas e a polícia, digamos, chegou a pôr numa ponte em Seul, onde as pessoas aparentemente tinham predileção por se irem suicidar, chegou a pôr mais polícias para impedir o assunto. Portanto, isto é um assunto sério, não é, digamos, Bem, isto estamos acontece estamos com a falar com do qualquer património das pessoas e estamos a situação, falar não de é? coisas sérias. E eu acho, portanto, eu escrevi uma vez um artigo para o Jornal de Negócios, indignadíssimo, porque o tom é precisamente este. Nós temos os nossos reguladores que, por um ponto fora de um I ou um tracinho de um T que está mal escrito, armam um chifrinho monumental. E depois entram estes tipos que fazem esquemas de pump and dump, fazem esquemas de pirâmide porque, portanto, a pagar taxas de juros impossíveis em stablecoins. Portanto, nas outras moedas podem pagar a taxa de juros que quiserem, porque todos nós conhecemos que há, digamos, aquela questão da paridade das taxas de juros. Se duas moedas têm taxas de juros diferentes, depois a taxa de câmbio entre uma e outra Sim, vai acabar sim. mais tarde ou mais cedo para refletir a coisa, portanto podem pagar a Corrigir, taxa sim. de juros que quiserem. Agora, pagar determinado tipo de taxa de juros, podemos falar porquê, a partir de um determinado valor, enfim, uma vez que a rentabilidade dos investimentos está relacionada com a rentabilidade dos mesmos na economia, é francamente impossível, não é? E o que nós vimos, digamos, foi, digamos, as pessoas a serem, digamos, atraídas para esse tipo de investimentos, para entidades não reguladas, a pagarem juros absurdos, com publicidade não regulada, no metro. E esta malta, só o ano passado, eu fiquei chocado com a quantidade de dinheiro que eles tinham gasto só no desporto. E era qualquer coisa para cima, em 18 meses, para cima de 2, tal bilhões de dólares. Há, por exemplo, um estádio que acho que era o dos Lakers, que era o estádio Staples, e agora é o estádio Crypto.com. É preciso dinheiro a sério, mas de onde é que vem este dinheiro a sério? É fácil, eles fazem o dinheiro e perante, digamos, a passividade das autoridades. Eu podia estar aqui a falar muito Sim. como é que isto aconteceu, mas nos Estados Unidos há para aí umas 8 ou mais entidades que regulam, digamos, diversos aspectos da atividade financeira. Para a área bancária e das securities há para aí umas 6. E conseguiram ficar todas passivas até este momento. Mas agora, como estas coisas depois têm tendência a passar do 8 para o 800, não é? O presidente da SEC agora decidiu que todas as moedas, menos todas as moedas, não, enfim, escapou-me aqui todos os criptoativos, de repente são valores mobiliários e que vão ser todos regulados, e agora vamos ver qual vai ser o resultado, digamos, de termos os reguladores a correr atrás do prejuízo. A Bitcoin seria, digamos, uma commodity e, como tal, iria ser regulada pela comissão específica que é a CTFC. Sim. Portanto, o que me indignou nesta história é que as pessoas não sabem o que é que estão a fazer. Eu tenho anos e anos de experiência de gestão de ativos financeiros, as pessoas não fazem a mínima de que é que estão a fazer. Não te fazem ideia do que é o dinheiro, de qual é, digamos, a função que tem e de que é que lhe dá valor. E por último, portanto, relativamente à questão de rastreável, é isso, não é? É possível, numa série de transações, enfim, havia inclusive uma empresa que agora foi processada, que era a Tornado, que basicamente era um mixer em que essencialmente a única utilidade que tinha era esconder a origem e o destino do dinheiro, e que foi utilizada nomeadamente pelos hackers norte-coreanos, não é? E, portanto, enfim, acho que estamos mais ou menos conversados relativamente, digamos, ao assunto. Aliás, a primeira regulação que existiu sobre o assunto foi a aplicação dos criptoativos. A regulação pelos bancos centrais e pelas entidades de supervisão foi precisamente relativamente à questão do branqueamento de capitais. Portanto, as transações não são rastreáveis, nem vale a pena, digamos, irmos por aí. E depois, por fim, e para acabar o assunto, eu devolvo-vos a pergunta: o que é que dá valor à Bitcoin? Para não ser eu a ter que dizer, expliquem-me a mim, eu depois explico-vos o que é que dá valor à Bitcoin.
A oferta e a procura, né? Exato. Oferta e procura, que é o que dá valor a qualquer bem, não é? É escassez e utilidade. É útil ou não é útil? É escasso ou não é escasso? Se sim, temos valor. Se não, não temos valor. Eu não resisto a fazer aqui a rebater aqui alguns pontos que foram levantados, que eu acho que são muito interessantes, embora eu acho que sejam naturais. Para pegarmos numa revista muito conhecida do meio, creio que todos conhecerão a Barron's. A Barron's, quando a Amazon lançou a Amazon Web Services, que neste momento é o grande cash cow, fez uma capa a dizer assim, Bezos, dedica-te, mas é a venda livre, porque isto não é tudo para aí. E, portanto, estava mal, estava errado, e é natural. Eu acho que isto é natural, eu acho que é saudável que haja alguma relutância com novas tecnologias, porque, de facto, se não, caso contrário, estávamos continuamente aqui Mas há aqui a questão da segurança que é importante, não é? E, sim, de facto, vamos por havido... partes. Primeiro, tentando pegar aqui, eu levantei aqui alguns pontos que eu acho que são importantes. O primeiro era nós não juntarmos tudo. Por exemplo, dizer que toda a gente que está envolvida em criptomoedas faz esquemas de pump and dump, eu acho que isso é um bocadinho a teoria da amálgama, dizer que é tudo um conjunto de bandidos, não é o caso, não é? Obviamente já houve casos de pump and dump, como existe nos mercados tradicionais. Grandes fundos que fazem pump and dump, com o Robinhood, em que colocaram ações da ANC e da GameStop em valores absolutamente exorbitantes, muito acima dos seus fundamentais, e, portanto, esquemas de pump and dump sempre existiram, e nas criptomoedas não é diferente. Portanto, aí, enfim, acho que é preciso separar o mau uso, que é dado em todas as condições, não apenas com criptomoedas, daquilo que é o uso legítimo. Eu acho que o que estamos aqui a discutir, ou queremos discutir, ou pelo menos quer, é o uso legítimo destas tecnologias, não é? Porque os casos de fraude existiram sempre. Depois, em relação ao número de transações, esse valor, de facto, isso aconteceu há muito tempo atrás, mas o engraçado disto é que as tecnologias são dinâmicas. Hoje em dia, a Bitcoin com Lightning Network, que não é uma nova rede, não é uma rede diferente, que não exige que nós passemos Bitcoins para outra criptomoeda. Com as Bitcoins, usando a Lightning Network, nós conseguimos fazer mais de 60 mil transações por segundo. Tanto assim é que a própria Visa, que inicialmente era um dos detratores da tecnologia, já está ela própria a perceber como é que podem integrar esta tecnologia. Exato. Portanto, hoje em dia, e atenção, Bitcoin é das mais lentas. Existem outras criptomoedas que têm um poder computacional, que conseguem muito mais transações do que os meios de pagamento tradicionais. Portanto, também por aí, basta pensar, por exemplo, quanto tempo é que demora a fazer o settlement de um SWIFT. Estamos a falar de 2 semanas. 2 semanas, sim. 2 semanas para fazer o settlement de um SWIFT. Nós conseguimos fazer isto em segundos. Portanto, é impensável como é que em 2022 nós temos uma banca tradicional que ocupa recursos que são muito, muito superiores àquilo que é a energia gasta nos sistemas de consenso da Bitcoin e das outras criptomoedas. Se nós pegarmos em todos os bancos, toda a infraestrutura, todas as pessoas, todos os computadores, o gasto energético é muito superior ao gasto energético do Proof of Work. Também há muito mais transações, não é? Apesar disso tudo, claro, sim, mas mesmo assim seria possível suportar, ainda assim, com uma quantidade ínfima de energia. E, portanto, como é que ainda assim, em 2 semanas, precisamos de 2 semanas para fazer o settlement de uma transação SWIFT? Portanto, este é o primeiro ponto. Hoje em dia, com a tecnologia atual, sem ser necessário comprar outras moedas, a Bitcoin já permite mais de 60 mil transações. Sim. Portanto, já é uma não questão. Depois, outra questão sobre a regulação. A Coinbase é regulada pela SEC. Pela Securities Exchange Commission. Sim, até fez um IPO e tudo. Também dos pecados deles. Mas são regulados. Aqui o ponto é que não eram regulados. São regulados. A Anchorage, que é o primeiro banco de ativos digitais. Tem um português lá, né? É regulado, foi fundado por um português da Dimon, é regulado pelo SEC. Ou seja, nós cada vez mais temos, e bem, acrescentaria aqui, instituições, incluindo exchanges, como é o caso da Coinbase, que são regulados e que cumprem os mesmos preceitos, e bem, eu acho que não deve haver aqui um sistema que é à margem da lei. Naturalmente, tudo isto deve estar regulamentado. Claro. Então, mas agora ainda aqui o que o José Carlos disse há bocado sobre o valor, sobre a questão do valor. Como sabem, existem várias formas de avaliar, não é? Podemos ir pela questão da oferta e da procura, que até o Mário referiu há pouco, pela utilidade, pela geração de cash flows. E acho que a questão agora central é como é que vamos descobrir o valor intrínseco da Bitcoin e de outras criptomoedas, não é? Porque para tomarmos decisões de investimento ou de utilização, podemos utilizar essas criptomoedas como matéria-prima, como commodity para um produto ou um serviço, precisamos de saber o seu valor verdadeiro. E isso é possível? Isso era a pergunta que eu lançava agora aqui. Mário, queres pegar nisso primeiro? Posso pegar, sim, o valor verdadeiro é o valor de mercado. Exato. Numa perspectiva de
valor hipótese atual, não é? de eficiência de Se que é mercado, eficiente, exatamente. que não é. Não Essa é, afirmação exatamente. não é neste momento, naturalmente não é, porque existem participantes que são market makers e que têm grande influência, e existem ainda manipulações, não tanto no Bitcoin, mas em outras criptomoedas. O valor enfim, a própria definição do valor intrínseco também tem muitíssimo Muito se lhe diga. muito que se lhe diga, mas seja como for, enquanto que nós olhamos para um ativo financeiro, como por exemplo uma ação, e vamos tentar projetar os cash flow que a empresa irá gerar e isso depois vai se refletir em dividendo, e dessa forma conseguimos ter aqui uma estimativa um bocadinho aproximada do que poderá ser o seu potencial, nós não fazemos isso com uma moeda. Claro. Não é? Portanto, não fazemos isso com o dólar, não fazemos isso com o euro, porque não gera cash flow. Precisamente. E não fazemos isso com um conjunto muito variado de bens que existem na nossa sociedade, diria até a maior parte dos bens que não são produtivos. Bens de consumo têm um valor e, apesar disso, não geram cash flow e não deixam de ter um valor. E, portanto, eu acho que aqui a abordagem é, e continuará a ser sempre, o cruzamento entre procura e oferta. Procura no sentido de utilidade, isto é útil para quem, em que momento, em que circunstâncias, se não for útil para ninguém, vai valer zero. E uma questão de oferta, de escassez. A oferta está garantida. Podemos, enfim, é um debate legítimo, questionar se vai haver procura ou se isto chega a um ponto e vai morrer. Pode morrer, é um facto, pode morrer. Agora, a oferta garantidamente é escassa, porque, por design, a Bitcoin só gerará 21 milhões de Bitcoin e será cada vez mais difícil, porque a dificuldade é crescente, portanto, será cada vez mais difícil chegarmos a esses 21 milhões. Exato. E, portanto, isso já está garantida, a escassez. Agora, a escassez por si só também não basta. Há muita coisa que é escassa e não tem qualquer utilidade. Exatamente. E, portanto, agora a questão é perceber se de facto isto vai vingar na perspectiva de ser um meio de troca, de ser uma moeda, de ser usada como um sistema, um meio de pagamento. Como transação, Ou não, até porque há aqui outro cenário. Imagine, por exemplo, que os bancos centrais agora com as moedas deles, as digital currencies dos bancos centrais, que basicamente usam a mesma tecnologia, mas o monopólio da emissão continua do lado dos bancos centrais, que a coisa vinga e que as pessoas se viram para aí e estão mais interessadas no aspecto tecnológico, ou seja, isto é uma tecnologia que é útil, do que no aspecto que até é um bocadinho político, que é o aspecto disto não está apenas debaixo da asa de uma entidade apenas. Aí, nesse caso, a substituição gradual destas criptomoedas por moedas emitidas pelos bancos centrais acabará por acontecer. E, portanto, de uma forma natural, as pessoas deixam de usar. Quando isso acontecer, vai deixar de haver procura, portanto, vai deixar de ter valor. Agora, eu tenho muitas dúvidas, alguém que vai tentar desenvolver um modelo para determinar qual é o preço e perceber se nós, neste momento, estamos abaixo ou acima do preço, mas isto aplica-se a este ceticismo que eu tenho, não é só em relação ao preço do Bitcoin, em relação a qualquer pessoa que quer fazer isso e usar análises técnicas e tudo mais para tentar determinar, com base no histórico, algo que já está refletido no preço. Sim, porque a história diz-nos muito pouco sobre o futuro, não é? Claro, é isso, essa a questão, e o preço à partida já reflete toda a informação que se conhece. Questão de informação fraca, forte, não é? E assumir público, exatamente. E, portanto, pronto, é essa. Sim. Henrique, queres falar aqui, comentar aqui alguma coisa em relação ao preço e ao valor? O valor de mercado é algo que não, enfim, que o Mário já referiu, pode estar sujeito a manipulações, não é? Portanto, claro. Preço, market makers, etc. Não é? Se isso reflete ou não o valor intrínseco das bitcoins ou de outra coisa qualquer, para o efeito, não é? Sim. Isso já é outra questão, não é? O valor intrínseco é algo que é inerente ao bem em si, à coisa em si, não é? O valor de mercado é algo que diz respeito às forças presentes no mercado, nomeadamente à procura e à oferta. Portanto, é muito difícil ler o valor intrínseco a partir do valor de mercado. De facto, a questão do paradoxo do valor é resolvida com a escassez, portanto, a questão da utilidade marginal que é decrescente, como o Mário estava a referir, enfim, de forma implícita. Exato. Com o aparecimento dos marginalistas na segunda metade do século XIX, não é? Com o Stuart Mill, outros, o Marshall e por aí fora. Eu só queria fazer também uma ressalva àquilo que nós tínhamos referido. O que eu queria dizer sobre as bitcoins não serem moeda é que neste momento não cumprem as funções de moeda, estás a perceber, Mário? Não quer dizer que não tenham potencial para as cumprir, elas efetivamente têm esse potencial
e essas características ainda não foi adotadas como moeda, não é? Claro. De forma abrangente em termos sociais. Mas quero dar razão no sentido dos argumentos que tu aduziste, que de facto elas possuem as características para poderem vir a ser adotadas como moeda. A questão do preço de mercado, isso reflete um bocadinho, quer dizer, vamos por exemplo olhar para os diamantes, para o paradoxo do valor. O que é que valem os diamantes? Os diamantes valem aquilo que as pessoas lhes atribuem, eles por si só, como o Mário dizia muito bem, não é um bem que cumpra com qualquer função específica, essencial à vida humana, nem ao progresso da sociedade, portanto, não é por aí que se pode fazer uma crítica consistente ao valor das bitcoins. Sim. Por acaso, os diamantes têm um uso muito particular na indústria, para Na corte, indústria, exato. corte. Mas é uma pequena porcentagem do uso dos diamantes. Aquilo é fundamentalmente para efeito de Decorativo. joia, é isso, decorativo. É isso. Sim, sim. É isso. Pronto, e Sim. é isso que me apraz dizer sobre aquilo que o Mário estava Sim, porque a referir. aquilo que muitas vezes nós vemos os jornalistas e os participantes do mercado e dizer que que o valor está barato, ou que o Bitcoin está barato, ou que está caro, ou que uma criptomoeda está barata, está cara, ou seja, isto gera sempre desconforto porque é quase como o ouro também, não é? Que não tem também aquele aspecto de valorização. Mas acho que o Zé Carlos deve ter aqui alguns inputs interessantes para nos dar aqui com a valorização. Eu acho que nós já tínhamos falado um bocadinho disto, não é? Sim. Portanto, o facto de uma criptomoeda ser escassa não quer dizer que o conjunto das criptomoedas não seja praticamente infinito. Só em 2021 acho que se fizeram umas 10 mil, não é? E de um lado temos, digamos, a quantidade infinita de moeda fiduciária emitida por um banco central, do outro lado temos uma quantidade infinita de moedas finitas e, portanto, por esse ponto de vista, estamos no mesmo sítio. Depois com essa questão da utilidade, não é? E eu volto àquilo que já disse, não é? Que as moedas fiduciárias servem para pagar impostos. E é isso que lhes dá os valores. Já agora, a título de brincadeira, o diamante, portanto, no anel de noivado, desempenha um papel fundamental para a reprodução da espécie humana, mas enfim, isso é outra questão, e provavelmente essa utilidade que tem. Eu por acaso, prefiro coisas não preciosas. Eu quando falamos de padrões... Pode desempenhar um papel fundamental, digamos, casuisticamente importante Eu estou a agora. falar do meu caso e, portanto, do desempenhar teu um caso, papel de rubi. apesar que estavas a referir como toda a espécie humana, não é? Não acho... no meu caso resultou. Mas eu por acaso prefiro... Isso aí o Gary Becker, que foi Prémio Nobel da Economia, explicava melhor a questão dos filhos e da reprodução pela utilidade que os filhos tinham para os casais, não é? Exatamente. Eu Se por acaso lembras que é que o Gary Becker desconheço, dizia? mas tenho uma opinião Não, o particular. Gary Becker sem dizia ter lido basicamente que os filhos dos países menos desenvolvidos também cumpriam uma função essencial da sim. de rendimento adicional, não é? E não era só dos países... Ficava na devido ao número de filhos a mais que havia nesses países por oposição aos países ocidentais. Claro. Exato. E eventualmente o facto de não haver métodos anticoncepcionais também é capaz de ter alguma coisa a ver com o assunto. Mas portanto, eu por acaso, quando se fala destas coisas dos padrões, eu prefiro sempre falar de padrão cobre, porque é muito mais fácil perceber, digamos, perceber o que é que está efetivamente em causa. Agora, relativamente à questão do valor, todos nós, se nos pudermos analisar gráficos de criptomoedas, vemos, digamos, o tradicional esquema de pump and dump, não o short squeeze, que foi o caso da GameStop, que é uma coisa um bocadinho diferente, mas neste caso temos muitos pumps and dumps, e que são todos iguais, não é? Portanto, começa a haver ali um conjunto de informações na Discord ou em grupos de WhatsApp, ou onde seja, não é? E depois Wall de Street repente... Bets. Exatamente, e depois de repente, digamos, o resto da história todo o pessoal conhece. Agora, o que nem muita gente conhece é que a própria Bitcoin foi alvo de dois grandes esquemas de manipulação de preços. Um deles, digamos, é o caso em 2014 portanto, um exchange, a Mt. Gox, portanto, Mt. Gox, que acabou, digamos, falido, porque eles argumentaram que tinham sido hackeados e que tinham roubado moedas ao longo de não sei quanto tempo. Agora, contrariamente, a tape de todos os trades que foram feitos, por algum motivo, apareceu na internet.
E há inclusivamente análises dessa tape, e o que se vê basicamente é que há as contas da casa, que essencialmente o que fazem é tentar, há um conjunto de contas da casa que ainda por cima são numeradas de uma forma até não muito imaginativa, e o que fazem objetivamente é tentar manipular o preço contra as moedas fiduciárias. Depois um dia aquilo acaba mal, como sempre estes esquemas de corner de market acabam, apesar de eles terem 70% de cota de mercado, e eles acabaram falidos. E depois E a vida portanto, há continuou. diversas histórias, mas aí a história nem sequer correu muito mal, mas não vem aqui para o caso. Depois, subsequentemente, digamos, esse testemunho, esse bastão na corrida de estafetas da manipulação passou para a Bitfinex, que é uma empresa que tem exatamente os mesmos donos que é o USD Tether, que é a principal criptomoeda, a tal que até hoje não foi capaz, depois de todas as acusações de não ter reservas suficientes para representarem as Tethers, que é uma stablecoin, portanto, em dólares, essencialmente em dólares, que andam para aí a circular, nunca foi capaz de produzir, digamos, uma auditoria. Existe um relatório diferente, que é uma attestation, e que aparece volta e meia trimestralmente, mas, digamos, como dizem os ingleses, it speaks volumes que eles não são capazes de apresentar uma auditoria. E na altura, nos idos de 2020, portanto, já com referência a 2018 e 2019, surgiu aí um paper que ficou famoso e que foi publicado no Journal of Finance. Como vocês sabem, é bastante, portanto, restritivo quanto à qualidade dos papers que lá aparecem, não é? E que são, portanto, que são publicados, e que é um paper bastante sério, e que se resume assim: este paper investiga se a Tether, que é uma stablecoin ligada ao dólar, influenciou o Bitcoin e os preços de outras criptomoedas durante o boom de 2017. Usando algoritmos para analisar a blockchain data, portanto, os dados da blockchain, nós portanto, encontramos a conclusão que as compras da Tether foram, portanto, sincronizadas a seguir a quedas de mercado e resultaram em, portanto, subidas substanciais do preço da Bitcoin. O fluxo das ordens é atribuído a uma entidade. Portanto, a acusação está a ser feita à Bitfinex. Portanto, agrupa-se abaixo de preços redondos, que é mais outro, portanto, em termos de cotações, portanto, cotações redondas, números redondos, é mais outro sinal óbvio de manipulação. Introduz autocorrelações com o Bitcoin assimétricas, ou seja, é sempre no mesmo sentido, portanto, no sentido da subida, e para além do mais, portanto, a nossa análise sugere que, portanto, as reservas, portanto, insuficiência de reservas da Tether no final do mês. Por outras palavras, que houve Tether, portanto, que é tal stablecoin que foi emitida e que não tem dólares por trás. E depois diz assim: mais do que investidores finais, estes padrões são consistentes com a hipótese portanto, de termos aqui, portanto, os preços destas criptomoedas inflacionados, com o padrão destes preços das criptomoedas serem inflacionadas por compras que não estão sustentadas em moeda fiduciária. Portanto, o paper é este: Is Bitcoin Real Untethered? E eu depois vou deixar aqui o link. Mas isto vem a propósito, pronto, isto é 2017, depois aquilo volta a cair, depois temos 2021, que é a altura que chega, digamos, o dinheiro institucional e o dinheiro de private equity, portanto, e basta dar um exemplo que só em termos de publicidade, eu vi o número, publicidade nos desportos das criptomoedas, Sim, aquilo era para aí já 2 referiste milhões, isso. Exato. era uma coisa verdadeiramente extraordinária. Mas isto para dizer o quê e coisa. E não quero dizer com isto que é toda a gente, portanto, aquela história que isto é tudo o mesmo filme e que, portanto, isto está toda a gente, uns e os outros. Aliás, isso é uma coisa que é uma das principais lições de vida, que é o seguinte: às vezes nós estamos a ver diversas cenas relacionadas com o mesmo assunto e julgamos que aquilo faz parte na nossa vida do mesmo filme. E a primeira coisa que a gente tem de reconhecer, isto é uma máxima para a vida toda, é que é preciso, e a gente olha e diz assim: eu não estou a perceber o filme.
E a razão pela qual eu não estou a perceber o filme é porque estou a ver uns 5 ou 10 filmes diferentes ao mesmo tempo. E aquelas cenas pertencem todas a 5 ou 10 filmes diferentes. E, portanto, há pessoas a portarem-se de forma decente e empenhada e pessoas honestas e tal e coisa nas criptomoedas, e há, digamos, o esquema principal ou o esquema secundário, enfim, que está a correr ao mesmo tempo. Por exemplo, o ano passado, aquele esquema da Terra-Luna, aquilo foi feito por um completo outsider. E foi um momento, e portanto não tem nada a ver com os outros esquemas anteriores, mas na realidade aquilo é mais um dos filmes que se passou, portanto, nesta questão das criptomoedas. E, portanto, nesta situação e noutras da vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar assim, nas diversas cenas que está a ver, e depois esta pertence a este filme, esta pertence àquele filme, junta-as todas, não é, por filmes, e chega à conclusão que as coisas fazem muitíssimo mais sentido. Isto para dizer, e já agora, porque a determinada altura acho que foi dito portanto, que havia aquela argumentação de que isto era tudo uma trafolhice, eu vou cometer a imodéstia de me citar a mim próprio num artigo que eu escrevi no no Jornal de Negócios, e que está disponível no nosso site, porque lá está atrás de um paywall e aqui não, e que diz mais ou menos assim: por fim, ressalvo que não pretendo com este artigo dizer que todos, portanto, eu escrevi isto em maio, ou seja, não posso ter dito agora que as pessoas são todas desonestas, que todos os intervenientes no mercado são desonestos, nem que inovação financeira e tecnológica associada aos ativos virtuais não tem interesse nenhum. O interesse de muitos exchanges de criptomoedas em operarem corresponde à intenção louvável de proporcionar uma interface respeitável e honesta entre o ecossistema dos ativos virtuais e o sistema financeiro tradicional, e também se pode encontrar justificação para a inovação tecnológica nos pagamentos e no exemplo das transferências cross-borders e no elevado custo que estas têm, portanto, associado às transferências entre as diversas divisas fiduciárias a nível mundial. Portanto, ou seja, de facto, há razão para mudar as coisas. Agora, isso não quer dizer necessariamente, portanto, enfim, e recapitulando, eu sou, portanto, o meu ponto é, os meus pontos são os seguintes: eu sou fortemente crítico da ideia que as criptomoedas são dinheiro. Portanto, sendo uma forma de dinheiro privado, podem ser dinheiro, menos que sejam representativas de algo de valor, que não é o caso, porque não servem para pagar impostos. Sou cético quanto à questão da aplicação desta tecnologia aos pagamentos, em particular da Bitcoin, da blockchain da Bitcoin, porque há outras muito melhores, por exemplo, a da Ether, portanto, e em particular de uma linguagem de programação que lhe está associada, que é a Solidity, que é uma linguagem de programação orientada a objetos para implementar smart contracts em várias blockchains, portanto. E por fim, portanto, sou indiferente relativamente à aplicação, indiferente, não sei, dou o benefício da dúvida relativamente à aplicação de tecnologia a outras situações, e há inclusivamente casos, como por exemplo, agora recentemente, a JP Morgan tem aqui para a questão portanto, os repos intraday, um sistema que também é utilizado pela BNP Paribas, que eu posso também deixar aqui o link, que até tem o nome, mas o rato fez o favor de encravar, e que é utilizado para manter um registro diário das transações que existem, dos empréstimos que existem e das promessas que foram feitas portanto, de hipotecar determinados títulos de dívida e das consequências transferências de dinheiro associadas. Independentemente disso, não é, e da utilidade que a coisa tenha para isso, eu sou favorável a que estas transações sejam, portanto, liquidadas através de exchanges. Para quê? Para evitar que o mesmo ativo, só para verem a diferença entre uma coisa e outra, seja rehipotecado diversas vezes, com todas as consequências desastrosas que isso tem. Enfim, basta digitar a palavra rehypothecation e Lehman e pronto. E é bastante elucidativo. Feito o filme. Bem, fizeste aí um grande filme, mas fizeste aí em relação ao Eu depois valor... deixo o paper. Sim, Eu depois sim. deixo o paper. Deixaste aí algumas pistas que para ti... Para não então, discutirem comigo, discutirem com o paper. Atenção. basicamente, exato. Sim, mas isso, os papers muitas vezes são alterados depois, a seguir, com novas versões e com novas ideias, não é? Mas então, em termos de valor, e ficamos aqui com algumas pistas que de facto é muito difícil avaliar, provavelmente muitas delas valerão zero, é muito essa a hipótese, não é? Aliás, muita gente diz isso e são entusiastas da Bitcoin e de outras criptos.
E, portanto, aqui há a questão da utilidade, e era o próximo tema. Não sei se alguém quer rebater aqui alguns argumentos que o Zé Carlos referiu. Não, aqui, Mário, mas eu Não, passava eu já agora eu queria, vou dar uma, não, eu eu vou dar uma queria, bola eu à queria, deixa lá, concorrência, Zé se me Carlos, permitem. se me puderes, Força, claro. já tiveste aí muito tempo de antena, Certo, deixa-me só certo, dizer. certo, certo. Eh, aquilo que tu referes relativamente à quantidade de bitcoins e aos esquemas de pump and dump, eu não vou discutir isso. Agora, é assim, muitas vezes há um processo de seleção, não é? E o mercado está ainda a estruturar-se, o que dá aso, de facto, ao aparecimento desse tipo de situações. Não quer Claro. dizer que a ideia base não venha a vingar, não é? Porque tem mérito per se. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que é uma espécie quase de darwinismo. Também houve várias. Os bancos centrais são uma ideia relativamente recente 100 anos, não na é? 100 e poucos civilização. anos. Exato, é isso mesmo. E, portanto, houve um processo de aprendizagem civilizacional Ainda há. muito longo. Eles ainda estão a aprender muito. Exatamente, Mário. Portanto, não quer dizer que isto das bitcoins tem estes solavancos que são, de facto, muito, muito desagradáveis, mas não quer dizer que isto não venha lentamente, enfim, mais lentamente ou menos lentamente, isso não sei, não tenho nenhuma bola de cristal, a vir a ser regulada e a autorregular-se pela participação das E a agentes ter de valor, mercado. não é? É isso. Sim. Digamos, para ficarmos todos, digamos, a concordar, eu vou dizer o seguinte: há de facto, digamos, uma necessidade óbvia e objetiva de uma reserva de valor independente dos governos, e tanto quanto possível anónima e independente dos governos. E eu sou o primeiríssimo, até por causa Ok, deste concordamos. esbulho fiscal e tudo o resto. E nós estamos todos de acordo relativamente a isso. O único ponto de desacordo que temos é que eu não acho que a Bitcoin seja isso. Ok, certo. Mário. Eu, por acaso, gostava nem é rebater, é só pegarem aqui alguns pontos que o José Carlos levantou que acho que são importantes. Nomeadamente a questão do Mt. Gox, portanto, da exchange. Os maximalistas de Bitcoin, aqueles que de facto não têm qualquer dúvida que o Bitcoin vai ser um sucesso. Eu gosto muito da tecnologia, mas tenho obviamente algumas reservas. Mas os maximalistas dizem, e bem, que a pior coisa que se pode fazer é pôr justamente uma criptomoeda numa central exchange. Porque uma central exchange é do mundo centralizado. As criptomoedas são descentralizadas, ou grande parte delas, não é? E, portanto, de facto, o que se deve idealmente fazer é, quando muito, colocar numas DEX, nos chamadas Decentralized Exchanges. Ou seja, que não existe uma entidade centralizada que faz a gestão daqueles ativos, ou seja, faz a custódia daquelas criptomoedas e que, no limite, pode desaparecer com o dinheiro. Isso já aconteceu noutros casos. Ou fazer outro tipo de falcatruas. Portanto, de facto, se as pessoas querem estar, de certa forma, seguras de que o seu dinheiro está bem, não devem colocar o seu dinheiro numa centralized exchange e se colocarem em valores muito pequenos. Portanto, esse é o primeiro ponto, porque, na verdade, o que falhou não foi o protocolo Bitcoin, nada falhou na Bitcoin desde 2008, desde que ela funciona. O que falhou foi, de facto, esta centralized exchange que fazia custódia. Portanto, basicamente, tinha as wallets das pessoas que lá criavam uma conta e o problema veio daí e os outros casos de ataque foi exatamente igual. Pronto, este é o principal ponto, que é, aliás, um aviso em relação à questão das centralized exchanges. Depois, outra questão é os stablecoins, que também são uma boa, acho que também são um ponto muito relevante a discutir, porque as stablecoins são uma anátema daquilo que é a criptomoeda. As stablecoins são assim uma espécie de um Frankenstein, em que se tenta fazer peg de uma criptomoeda, uma moeda fiduciária, para justamente encontrar aqui um refúgio, se for necessário. Mas vão contra aquilo que é os princípios basilares das criptomoedas. E, no caso do Tether, obviamente, já vem sendo dito há muito tempo, eles não têm reservas de capital suficientes, é óbvio. A questão é, nunca ninguém foi lá pedir o dólar o Tether pelo dólar. Se isso acontecesse, de facto, eles iriam ter um problema. E, portanto, eu também tenho grandes reservas em relação às stablecoins e à forma como elas estão montadas. E isso é eu diria até um paradoxo em relação àquilo que é a visão original das criptomoedas. Podem ser úteis momentaneamente para compras e vendas de curto prazo, muito curto prazo, mas não são boas como, de facto, como reserva de valor, porque podem estar em causa, como aconteceu, aliás, com o Terra Luna, não é? E pronto, e só finalmente dizer que é verdade, houve alguns casos que falharam, por diversos motivos, mas a vida real, longe da Bitcoin no mundo financeiro tradicional, está cheio de casos de... Sem dúvida.
Eu agora, o último tema, e também para chegarmos, estamos mesmo a chegar ao fim, temos falado muito sobre fraudes, pump and dumps e sobre legitimidade, regulação, valor. Eu gostava agora também de nos focarmos, para concluir, na questão da tecnologia, ou seja, do uso, da sua utilidade. Há pouco o Mário já falou de várias questões sobre as transações, sobre a possibilidade de outras criptos também, e o próprio José Carlos também. Mário, que outras tecnologias, que outras indústrias, sei lá, economia circular, indústria aeroespacial, imobiliário, fala-se até de inclusão social em alguns países de terceiro mundo. Achas que é por aqui que pode haver algum valor para a Bitcoin e outras criptomoedas? Para a utilidade? Eu acho que já há valor atualmente, com o principal caso do uso da blockchain, que é de facto servir de base para as criptomoedas, não é? Sim. Mas, para além disso, há muitos outros casos de uso interessantes. Neste momento, nós estamos claramente aqui a atravessar uma fase de descoberta, de tentativa e erro. Claro. Há muitos projetos que foram iniciados e que claramente não fazem sentido nenhum. Houve muita hype, o que é normal. Todas as tecnologias, todas as inovações têm essa fase da hype e depois há aquela parte em que a pessoa tem uma desilusão e a coisa começa a ganhar alguma maturidade. E houve muito hype e houve muitos projetos que usavam blockchain só porque sim. Havia empresas que contactavam e que queriam ter era qualquer coisa com o nome blockchain, porque isso por si só atraía a atenção, não é? Sim, se faz lembrar aquelas dinheiro, empresas, as penny stocks, que mudavam o nome só para... Sim, houve, a Dice-T, Ice-T, precisamente, estou-me a lembrar mudou dessa. o nome para blockchain e aquilo valorizou, como nas .com aconteceu exatamente Eu sou a mesma coisa. Tinha-se com e aquilo disparava, não é? E, portanto, houve de facto aqui uma fase, que agora eu acho que já está a atenuar, em que havia uma pressão muito grande para usar blockchain só porque sim, era a nova tecnologia. Houve casos em que nem sequer fazia sentido usar blockchain, porque uma solução centralizada, vamos lá ver, se nós tivermos uma entidade idónea, em que as partes confiam, então não vem mal nenhum ao mundo em que a solução seja centralizada, até é mais rápido que assim seja, não é? Agora, a questão coloca-se justamente quando há uma necessidade de ser uma solução descentralizada. E há muitos casos de uso. Há um em particular que eu vou destacar, porque vou aproveitar para fazer um product placement, que é um projeto que eu tenho, um projeto de investigação, mas com um fim comercial, não nosso, mas de empresa que colabora connosco, que é a CapWatt, em que nós estamos a fazer basicamente a desenvolver primeiro uma versão centralizada só para fazer o proof of concept, a prova de conceito, mas depois uma versão descentralizada, que é um mercado para compra e venda de energia. Portanto, enfim, para quem não está dentro disso, a nova grande tendência são as chamadas CERs, que são basicamente as comunidades de energia renovável, ou seja, a possibilidade de nós termos produção local de energia renovável e em vez de termos de injetar para a rede, que paga muito mal, aliás, nós vendemos aos pares da nossa comunidade, não é? Isso tem enormes vantagens, para além dos ganhos económicos, portanto, estamos a falar aqui de uma reduções muito substanciais do custo de energia, tem aqui vantagens muito, muito interessantes e isso é uma tendência. É do lado da desintermediação, quase, não é? É uma desintermediação e é também uma descentralização da produção de energia, não é? Porque nós, é engraçado ver a história, porque nós inicialmente começamos com produção local de energia, passamos para produção central e grandes centrais nucleares, termoelétricas e hídricas, carvão, e agora estamos novamente a deslocalizar para descentralizada por causa das energias renováveis. E o que nós estamos aqui a fazer é justamente um marketplace de compra e venda de energia, porque neste momento é feito com valores semifixos, não é como o que nós temos, o contrato que nós temos em casa, não é? Com um EDP, em que basicamente negociamos o preço um ano, e é uma coisa muito ineficiente porque o preço não ajusta. Aqui estamos a falar da possibilidade do preço ajustar com muito mais frequência. E, portanto, este marketplace está a ser desenvolvido em blockchain. Porquê? Por vários motivos. Primeiro, depois, para poder interligar as comunidades de energia renovável, mas, sobretudo, porque o gestor da rede pode ser aqui uma entidade, no limite, que pode ter interferência, e pode, obviamente, sinalizar quais são os preços que o outro lado está a colocar, e torna o processo depois, obviamente, pouco eficiente. E, portanto, esta é uma garantia, está desenvolvida em cima da Ethereum, e isto é uma garantia de facto que não há ninguém que possa interferir ali e que possa estar a adulterar aquilo que numa base de dados centralizada é fácil de adulterar, então chegar lá e alterar os valores. Pronto, portanto, este é um exemplo no setor da energia, já há empresas que já têm coisas dessas. A Power Ledger, por exemplo, existe agora um consórcio que é a Energy Web, que tem imensos operadores, construtores automóveis, marcas automóveis, como por exemplo
a BMW, creio que a Renault também está. Basicamente, eles dão uma infraestrutura e pagam pelo uso da infraestrutura para justamente servir de base de grid para a energia, portanto, esse é um caso do uso, mas no próprio Estado também. Por exemplo, o Estado não Isso que eu ia sabe. dizer, sim. O Estado não sabe, não conhece o seu inventário. Não sabe, aliás. Ainda no outro dia havia uma notícia de uma Câmara Municipal que adquiriu um imóvel que já era da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não sabia que o imóvel era seu. E, portanto, aí é um exemplo claro de como é que Acredito de facto, mesmo que a acho que blockchain é pode possível. servir para inventariar essas coisas. Portanto, eu acho que na lógica do e-government e da digitalização do que é a relação com o Estado, acho que pode ser interessante. Porque nós temos de olhar para a digitalização como literalmente pegarem processos que são analógicos e digitalizá-los. Eles continuam a ser iguais, mas em vez de mandarmos a carta, mandamos o PDF. Isso é uma parvoíce, não é digitalização nenhuma, não é? Digitalizar implica, de facto, mudar a forma como os processos são feitos. A blockchain acho que pode ser útil aí. E depois tem também outros As casos. várias blockchains, não é? Ou seja, ou há alguma que destacas? Sim, por exemplo, outra tendência muito engraçada na indústria que começa a surgir é a mudança para o modelo, para transformar basicamente CAPEX em OPEX. Ou seja, por exemplo, está a acontecer muito na indústria automóvel. Eles não querem pagar CAPEX, não querem pagar o investimento necessário para fazer móveis, para fazer as peças, só querem pagar à peça, não é? E mais, quando o automóvel começa a ser vendido. Isso coloca uma grande pressão do lado dos fornecedores, naturalmente, porque têm de adiantar 1 ano e meio, 2 anos de investimento para depois poderem começar a receber, a ter cash flow. A tendência atual é agora levar na indústria fazer o billing à peça. E, portanto, puramente OPEX, puramente despesa operacional, mas para que isso seja possível é preciso um controlo muito, muito rigoroso e confiável de facto quantas peças é que foram produzidas, em que momento é que isso foi produzido. E, portanto, há projetos que estão neste momento a desenvolver em cima do blockchain justamente esse acompanhamento e billing também. Portanto, depois integram com o sistema dos bancos. E há até, aliás, um projeto que já colabora com o segundo maior banco alemão, EasyBank, que faz justamente isto. Portanto, já articula diretamente a parte da faturação com aquilo que está a ser produzido. Portanto, sai quase uma fatura de forma imediata. Ou seja, eu acho que há aqui, de facto, muitos casos de uso interessantes e estamos na fase de descoberta. Há muitos que não vão fazer sentido. Já agora, passando na parte também, já agora na transição energética, mercados de carbono, por exemplo. Podemos ter um mercado de títulos de carbono em blockchain. E é uma forma até interessante de uma forma descentralizada, por exemplo, alguém estar a fazer sequestro de dióxido de carbono, por exemplo, com plantação de biomassa, de uma floresta qualquer, e vender esse excedente que fez, não é? Esse offset, a alguém que precisa de emitir, e fazer isto de forma, através de um mercado normal, não é? Mais Sim, também se fala muito, exatamente. Fala-se muito também na questão da música, por exemplo, dos direitos de música, não é? Os NFTs, nem falei dos NFTs, também aí há muita parvoíce, não é? Eu acho que aquilo é interessante, o conceito em si é interessante, mas depois há parvoíce também, como haverá sempre, não é? Isso é inerente à condição humana, nós temos uma questão nossa que é parva, pronto. A história não se repete, mas o homem sim, não é? E portanto vamos sempre fazer as neiras. Tu, Henrique, tens aqui alguma análise? Acho que o Mário já referiu aquilo que eu queria também dizer. Acho que a tecnologia é muito promissora e já há aplicações de facto amplamente a justificam. Agora, lá está a mesma questão que estávamos a falar há pouco noutro contexto, que é onde é que ela vai ser mais eficazmente aplicada e vai ser de uma forma coerente adotada. Isso ninguém sabe, mas... Sim, porque nós damos muito enfoque à questão da moeda, não é? Damos muito Sim, mas aquilo que o Mário estava a dizer faz muito sentido. A verdadeira digitalização, de facto, não é digitalizar um documento e mandá-lo via PDF. A verdadeira digitalização é arquivar em bits e bytes toda a informação, não é? Quer dizer, e ela estar ali transmitida e digamos, e segura, não é? Encriptada. Como uma espécie de um diário digital em que tudo isso é registado ao longo do tempo. Isso faz e o conceito de propriedade também, não é? E a questão da emissão dos direitos de carbono, acho que isso e a sua transacionabilidade pode de facto ser feita de um modo muito mais eficaz com a utilização desta tecnologia, não tenho dúvida nisso. E no caso das blockchains, portanto, há diversos contratos que podem ser programados automaticamente, não é? Ou seja, não requerem depois a intervenção humana. Portanto, a tal plataforma que era da JP Morgan, era utilizada também pelo BNP, era Onyx Digital Assets, e que servia lá, digamos, para os repos intradãos,
Eu por acaso fiquei curioso com uma questão. Relativamente àquela questão das comunidades de energia, depois a transmissão da energia, que suponho seja elétrica, é feita através da rede. Isso é uma questão interessante, ou seja, a ideia é que a comunidade seja autossustentável, mas em algum momento a rede pode ser chamada a intervir, porque se, por exemplo, alguém que promete produzir uma dada quantidade de energia não consegue fazê-lo, vai haver um déficit na rede, e, portanto aí pode ser necessário recorrer à rede. Mas isso, uma das coisas que o mercado permite justamente fazer é minimizar essas discrepâncias, não é? Em que é necessário recorrer à rede, porque se a locação for eficiente e se o preço puder ser dinâmico para a locação ser eficiente, a probabilidade de ser necessário recorrer à rede é menor. Mas sim, esse é um ponto interessante, pode Não, acontecer. mas a questão que eu tinha era, portanto, os produtores e os consumidores são uma coisa diferente, portanto, tem de haver uma rede entre eles, não é? E Certo. como há, Não, até digamos, podem ser os mesmos, os chamados prosumers, são produtores e consumidores. Também existe essa figura. Ou seja, parte é para autoconsumo, mas eles sabem que têm excedentes e, portanto, uma forma de balancear esses excedentes, por exemplo, indústrias. Indústrias que só produzem no horário laboral durante o dia, mas há outras que só produzem à noite ou ao fim de semana. E, portanto, os excedentes que estão a ser gerados nesta indústria, em vez de serem injetados na rede, são vendidos a alguém, a um participante da comunidade. Pois, a minha preocupação é, digamos, como é que, ou a minha pergunta é mesmo como é que se chega, digamos, a esse outro participante sem ser pela rede, não é? Não, é uma rede, mas é uma rede interna. Interna, pois. É uma rede interna, que pode até no limite estar desligada da outra rede, é uma rede à parte. Pois. Sim. Ok. Mas agora, só para concluir, da tua parte, José Carlos, vês aqui algum valor? Não, eu por acaso, só ia fazer um ponto relativamente, portanto, é como eu disse, não é? Portanto, a tecnologia, sobretudo nas outras blockchains que não a de Bitcoin, não é? Tem potencial para ser desenvolvida e para ter outro tipo de aplicações que andam aí a ser, digamos, andam aí a ser testadas, não é? Agora, portanto, eu, como disse, digamos, sou completamente, portanto, o completo benefício da dúvida relativamente ao assunto. Há, no entanto, digamos, uma confusão que se gera muitas vezes e que justifica, digamos, esta assimilação entre as blockchains e o token que lá circula e o facto daquilo vir a ser moeda, com o facto de que se aquela rede tiver utilidade para um serviço qualquer, aquela moeda de repente vai passar a ser, digamos, ou o token vai passar a ser um dinheiro privado. E se por acaso isso acontecesse, o mais natural era que das duas uma, ou aquilo era representativo de um valor qualquer, sempre a minha insistência, não é? Ou é dinheiro representativo, ou serve para pagar impostos, ou então, basicamente, o próprio Estado chegava lá e dizia assim, ok, pá, isto de facto é um máximo, nós vamos alugar isto, tudo bem. E os tokens? Os tokens, façam o que quiserem com os tokens, que nós vamos pôr aqui os nossos, que é a nossa moeda fiduciária, e não vão ser fungíveis com os vossos. Sim. Portanto, há esses três equívocos, não é? Que a moeda, digamos, portanto, as fiduciárias e as criptomoedas não têm valor intrínseco e, portanto, são iguais, não são, por causa da questão dos impostos. O segundo é esta, que se um dia se encontrar uma utilização para uma rede, depois o token que anda lá a circular vai ser a nova moeda, e não, por esta razão que eu acabei de expressar. E a segunda, que eu acho que esta é mais consensual, o facto de um token, portanto, custar... Portanto, o facto de um bem custar o que quer que seja a produzir não é representativo do valor que ele tem de troca. E, enfim, e vocês estão a pensar, estão a ver bem do que é que eu estou a falar. Estou a falar da mineração de Bitcoin e de outras coisas, ou de outros bens que na indústria são produzidos a preços perdulares, porque, enfim, há concorrência melhor ou mais barata, não é? Sim, aquilo que se vê é que há um Portanto, são longo esses os caminho três grandes equívocos. ainda pela frente. Não é? Até mesmo nos mercados, por exemplo, fala-se muito também agora para isso só mais terminar. uma coisa. Sim, Eu, por acaso, acho que a parte das stablecoins é precisamente a parte que mais interesse tem. Porque, precisamente pelo facto e há dois grandes tipos de stablecoins, não é? Que é a stablecoin que é, digamos, representativa de moeda fiduciária ou de outra coisa qualquer com valor. Há umas que representam, enfim, ou commodities, umas acho que representam ouro e tal e coisa, e depois há esta história das stablecoins algorítmicas, que na realidade, do qual o exemplo mais conhecido, mas há mais,
portanto, esta história da Terra-Luna, não é? E que fazendo uma analogia, portanto, no âmbito do qual eu tinha, digamos, a stablecoin, que era a Terra, e que depois havia ali um conjunto de lunas que iriam dar valor, digamos, à Terra, não é? E eu fazendo uma analogia, digamos, astronómica, dizia que é impossível estabilizar o eixo de rotação da Terra com um corpo celeste sem massa, não é? Porque nós, basicamente, como vocês sabem, nós vivemos num planeta que tem essa particularidade, que a Lua estabiliza o eixo de rotação da Terra para eu não me deitar a dormir na savana africana e acordar nas planícies da Antártida. Se o eixo de Dar uma rotação volta à rodasse, rotação. não é? Exato. Fora da coisa, porque aquilo está ali, digamos, e aquelas pequenas oscilações são suficientes para fazer grandes alterações climáticas, só por si, mesmo sem a nossa Sim, mas intervenção. a questão aí da moeda, já estamos mais ou menos claros que existe aí muito ainda para andar, mas eu queria só finalizar que mesmo nos mercados e mesmo nos ativos financeiros existe esse processo de tokenização, né? Fala-se também da tokenização de ações, obrigações. Aliás, um dos grandes problemas que a banca e o sistema financeiro ainda hoje têm é o processo de liquidação das compras e vendas de ativos, de títulos, que ainda é muito manual e muito dado e dá aso a grandes esquemas, muitas vezes até de falhas de processos. Quando lembro muito bem na questão da PT, por exemplo, acompanhei de perto um caso em que os títulos não foram entregues, a pessoa não sabia que isto tinha comprado, a tinha questão depois a empresa faliu, e depois como é que acontecia com as obrigações, quem é que era o titular. Então foi ali um grande esquema. E porquê? Porque os títulos não foram enviados, portanto era um processo muito, muito manual. Portanto, eu acho que aqui também haverá um longo caminho também, mas julgo que o processo de tokenização também poderá ser importante. Mas não só de securities, já agora, desculpem, Sim, não sim. só de securities, também de ativos fixos. Sim, claro. Possibilidade Imobiliário. de fazer um token, não só imobiliário, ativos fixos mesmo, da Fixo empresa. mesmo, ok. É a possibilidade de ter um ativo, uma máquina, uma infraestrutura qualquer, que depois pode ser vendida em mercado secundário, não é? E facilmente transacionável. Exatamente. Torna a coisa muito interessante, não é? E até mesmo com um mecanismo de financiamento das próprias empresas, que não têm de estar a aumentar os seus balanços e que podem basicamente pagar uma fee ao dono, uma taxa de utilização, aos donos daqueles ativos. Sim, ativos mais rotação dos ativos, não é? Não, uma espécie de um renting. Nem vai exatamente. Ou um bocado um sale and lease back, não é? Um bocado é isso, é um bocadinho. É isso. Há vários usos. Ok. É isso. Bem, olha, muito obrigado a todos, especial a Mário, pela estreia aqui no Future Proof Talks. Foi um gosto, muita coisa ficou por dizer. Não chegamos a nenhum consenso em relação ao valor, mas isso também não era esse o objetivo. Bem, e até à próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.